vai falar sobre as transformações do corpo, que é chamada puberdade. Então, puberdade é quando a menina deixa de ser criança e passa a ser adolescente, e o menino também deixa de ser criança e passa a ser adolescente. Vou primeiro explicar todas as partes do que está acontecendo, das mudanças, dos hormônios, das coisas do corpo, e depois vocês vão perguntar. Então, isso aqui, quem ganhar hoje primeiro, segundo, terceiro lugar dos testes, a gente vai, além de fazer o coroamento e tal, tirar as fotos, né, de vocês, vamos também dar uma caderneta do adolescente e da adolescente. Vocês vão ver que muita coisa que eu estou falando aqui está nessa caderneta do adolescente e da adolescente do Ministério da Saúde. Então, não é nada demais, não é nada proibido, tudo está lá com desenhos. A gente vai mostrar muito desenho e esquema hoje. E aí tem parte de órgão sexual masculino e parte do órgão sexual feminino, que a gente vai aprender hoje por esquemas e desenhos. A gente está falando sério de coisa de saúde. Então, o que é puberdade? As meninas, elas têm a puberdade começando de 8, pode começar 9, 10, 11, 12, 13 anos. Né? E os meninos, a puberdade vai começar aos 9 anos, podendo começar 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos. Então, o que é puberdade? É esse amadurecimento, essa transformação. Então, a menina, primeira coisa que acontece nela quando ela começa a virar adolescente é crescer o peito, que é o broto mamário. Então, começa a crescer o broto mamário. Uma curiosidade, né? Todo mundo tem mama, não é só a menina que tem mama, o homem também tem mama. Só que a diferença é que a quantidade de tecido mamária no homem é menor e na mulher é maior, por causa dos hormônios. Qual o hormônio que a menina produz? Alguém sabe o nome? Estrogênio. Isso. Estrogênio é o nome do hormônio da menina. E o menino tem o nome do hormônio testosterona, como já falou aqui. Isso aí, muito bom. E aí o que acontece? Muitas coisas podem ocorrer. Por exemplo, você está brincando de pique-esconde, você se escondia sempre num lugar, agora você não cabe mais, porque você cresceu muito rápido. Isso é chamado de fase de estirão. Às vezes você está pequenininho e vai crescer rápido. E a gente viu na aula passada, com a idade só. Tem a ver também com a genética, lembra? Porque tem gente que vai crescer mais rápido, como as meninas crescem mais rápido, e os meninos depois vão demorar um pouco mais para crescer. Isso depende da genética dos pais também e de quando vai começar a puberdade. Outras coisas que acontecem, cresce pelo no rosto do menino, né? Onde tem pelo é proteção no corpo. Então o cabelo, por que a gente tem cabelo? Para proteger o cérebro. Entendeu? Por que a gente tem pelo embaixo do braço? Para proteger, né, uma artéria que passa aqui, porque aqui tem encontro de ossos, um monte de coisa, então a gente tem pelo aqui para proteger. O que tem pelo na parte íntima? Para proteger essa área. É uma parte que é para proteção. Algumas pessoas têm muito, outras têm pouco pelo. E agora, o que a puberdade faz com esses hormônios? Crescer pelo. Uma outra coisa importante para a gente falar. Glândula. O que é glândula? Glândula é uma parte do corpo que pode produzir tanto sebo e gordura, quanto pode produzir suor. Então a gente tem, por exemplo, no rosto uma área muito oleosa, que é a área T. Então, essa área produz muito sebo. O que é sebo? Sebo é gordura. Por isso que o nome é glândula sebácea. A gente fica falando bonito gordura, mas é sebo. Onde mais vai produzir sebo para dar odor? Na axila e nas regiões íntimas também vai começar a crescer essas glândulas. E aí vai mudar a estrutura do órgão sexual, tanto do menino quanto da menina, entenderam? Vai ficar diferente. Ele vai começar a ter outros cheiros que antes não tinha, porque começa a produzir o quê? O sebo. Por que é importante a gente falar disso? Por causa da higiene. Então, esse sebo, essa diferença de hormônio e tal, é importante a gente falar de espinha, nunca ficar apertando muito para poder ficar com cicatriz o resto da vida no rosto. Né? Então, sempre lavar o rosto 3 vezes por dia. Ficou oleoso? Não consigo lavar. Então, anda com lenço umedecido, passa no rosto. Não tenho lenço umedecido. Um paninho úmido, aí você usa sabonete de enxofre. É um sabonete que vende na farmácia, que ele é amarelo. Então, ele tem um cheiro de ovo. Mas aí esse cheiro não fica na pele quando você passa, ele sai. E ele mata bactérias, entendeu? Mas vamos lá. Aí, continuando, a fase de estirão, ela pode acontecer dependendo muito de cada pessoa. Então, um adolescente
ele pode ter uma fase de estirão muito cedo. Então, por exemplo, eu só fui crescer 13, 14 anos. E aí eu cresci tudo que eu cresci até hoje. Então, com 15 anos eu já era desse tamanho. Mas antes disso eu era pequeno. Então, depende muito da genética de quando vai começar a sua puberdade. Tem meninos que vão ter um tempão, até os 20 anos, e não vão ter pelos ainda no rosto direito, entendeu? Então eu tenho muito pouco, meu irmão não tem quase nada. Tem uns que já tem muito. Tem gente com 18, 17 anos que é cheio. Então isso daí a gente vai ver, depende de pessoa para pessoa. E o que é puberdade precoce? Precoce é o que começa antes. Lembra que a gente falou que a menina com 8 anos e o menino com 9? Aí tem algumas meninas, principalmente, que começam a ter crescimento de pelo e crescer a mama antes dos 8 anos. Aí é chamado de puberdade precoce. Aí tem que ficar observando isso. Por quê? Se a gente começar a ter esses sinais antes, principalmente na menina, ela pode ter dificuldade para crescer na estatura. Então aí ela tem que fazer tratamento para poder bloquear esses hormônios para ela só crescer na idade certa dela. Entendeu? Mas isso é para quê? É para criança com 6, 7 anos que tem puberdade precoce. E aí, a menina, o que vai acontecer? Pergunta, rapidinho. Pode começar a menstruação antes? Pode, mas aí já é um sinal de puberdade precoce. A gente vai falar de menstruação. A primeira menstruação da menina é chamada de menarca. Menarca. Então, menarca. Vai cair no teste daqui a pouco. E a primeira ejaculação do menino, que é a primeira vez que o menino ele vai produzir espermatozoide e vai sair do corpo dele pela ejaculação pelo pênis. Isso é chamado de semenarca. Então, na menina é menarca e no menino é semenarca, porque vem de sêmen. Primeira vez que ele vai produzir sêmen. O que é sêmen? É onde tem espermatozoide, líquido prostático, a gente vai ver um monte de coisa. Então, aqui, a gente falou da puberdade precoce, como já até a colega falou ali, que é antes, no caso da menina, antes dos 8 anos. E aqui vem mostrando algumas coisas que podem acontecer desse crescimento. Então a gente tem crescimento das mãos, dos pés, a gente vai ficando desengonçado. O tênis nunca dá mais, está sempre pequeno, tem que ficar trocando. Então, tem a primeira menstruação da menina, o menino vai ter o aumento do testículo, que vai produzir o hormônio do homem. Qual é o hormônio? Testosterona. Muito bem, isso aí. Aí o que acontece? A gente já viu isso aqui, aí eu falei do nome estirão, que é o crescimento rápido. Então a menina ela vai ter, quando na adolescência, um corpo que vai ficar mais num formato violão, e o menino vai ficar num corpo com formato mais triangular, né? Tipo ombro mais largo e cintura mais fina. E aqui, lembrando que a gente pode ter muita espinha também e que às vezes tem que controlar essas espinhas, porque às vezes se ela não ficar só no rosto, passar para o corpo, aí tem que fazer tratamento também, porque está produzindo muito sebo em outras partes do corpo. Então, isso é controlado por medicamentos. Aí tem que ir no posto de saúde, o médico e a enfermeira vão avaliar. Até falei na outra turma, né, que vocês são muito bem cuidados pelas enfermeiras e enfermeiros, porque, por exemplo, quando vocês nascem, o primeiro cuidado é feito pela enfermeira. Vai lá cuidar de vocês, dar injeção, dar vacina e tal. Quando vocês vão no posto, a enfermeira vai dar vacina. A Milena vai virar uma enfermeira. Ela está aqui hoje, está quase se formando. E aí o que acontece? Então, por exemplo, quando vocês estão na barriga da mamãe ainda, vocês estão lá dentro, vocês fazem o pré-natal para preparar vocês para nascer. Quem faz essa consulta é a enfermeira e o médico. Aí vai intercalando, uma com o médico, outra com a enfermeira. Então a enfermeira ela faz muita coisa que vocês não sabem e acham que tudo é só o médico, só para poder lembrar isso. Porque às vezes vocês vão lá, eu vou no posto fazer não sei o quê. Você pode conversar com a enfermeira, com o funcionário de lá e tal. Não é só o médico. O médico ele vai tratar de quê? De doença e diagnóstico de doença. Quem vai promover a sua saúde, orientar essas coisas, é a enfermeira e o enfermeiro. Entendeu? Então, só para explicar. Então, vamos lá, continuando aqui. Outras coisas que é muito importante. Já viram esse filme, Divertidamente? Então, o Divertidamente é bem interessante porque lembra da cabeça da menina. O que acontece? Mas lembra da cabeça da menina. O que acontece com ela quando ela fica adolescente? Lembra? O castelo ele vai desmoronando. Lembra? Ela vai destruindo as coisas da infância, que é o que está acontecendo com vocês,
E aí vai começar a criar as coisas de quase adulto, que é adolescente. Então ela vai começar a sentir um monte de coisa que antes ela não sentia. Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, nojo, desprezo, ansiedade, estresse, culpa. Isso tudo é o quê? Hormônio. Os hormônios que estão mudando o corpo de vocês, entendeu? Vai, pergunta. Deixa ela falar rapidinho. Tem. Então, uma ótima pergunta, a gente viu isso na aula passada. Uma das formas foi o tema da aula passada, que foi qual? Exercício físico. Então, por exemplo, se você ocupa sua mente, se você gasta energia, você vai querer relaxar. A ansiedade ela vai ficar de lado. Agora, se você fica o tempo todo sem movimentar o corpo, aí você vai começar a ficar nervosa, estressada com qualquer coisa, porque não consegue liberar a energia do corpo. Então, uma boa pergunta, por quê? A gente vai ter um dia que a gente vai falar só de saúde mental e vamos falar de ansiedade. A ansiedade, ela não precisa necessariamente ser tratada por remédio, sempre remédio. Porque chega uma hora que você não vai ter mais como se tratar sem usar o remédio. E aí já era, você entrou num vício. Lembra que a gente falou que remédio também é droga? Aí chega uma hora que vira uma droga, é droga para dormir, droga para acordar, droga para ficar feliz, droga. Então o ideal é você fazer o quê? Você viver com os recursos que seu corpo te dá para ser feliz, entendeu? Então vamos lá, ó. Culpa, estresse, outros sentimentos. Amor, vai ter primeira paixão, o primeiro amor da vida, gratidão, ciúme, empatia. Ó, vamos lá, presta atenção. Você pode ter, ó, ciúme dos amigos, da amiguinha, do amiguinho. Os órgãos sexuais nossos, eles não são bonitos para ficar sendo mostrados, né? Por isso que a gente usa roupa e esconde. E por que tem pelo? Para proteger, que é a parte onde o corpo, né, o organismo, a biologia criou para procriar. Então, para procriar, para poder gerar novos descendentes. Então, por isso que ele é protegido por pelos. Então, é importante a gente lembrar. Aqui vem mostrando a parte do crescimento na adolescência. O que vai acontecer? Primeira coisa que a gente falou, testosterona é produzida pelo testículo. Ela vai fazer aumentar o testículo, depois vai aumentar o pênis, depois vai aumentar a quantidade de pelo, né? E aí o que acontece? Na menina, a mesma coisa. Na menina a gente tem o crescimento do broto mamário, que aí vai crescer a mama, é o primeiro sinal. Depois ela vai ter a menarca, lembra? Que é a primeira menstruação. Então o que acontece? O útero vai ficar lá cheinho, preparando para poder gerar um bebê. E aí não teve a fecundação, né? Não chegou o espermatozoide lá para encontrar com o óvulo. O que vai acontecer? O útero descama e isso se chama menstruação. Aí esse descamar dele, esse sangue que desce é menstruação. Aí nos meninos é produzido, né, no testículo o espermatozoide, que ele vai sair na ejaculação. Aí a gente vai ver depois o que acontece para poder gerar um bebê. Aqui o menino, às vezes, ó, todo menino, quando vai dormir, eu até falei na outra turma, uma curiosidade, né, inútil, mas o menino sempre fica com pênis, né, duro, enrijecido, quando vai dormir, né, ou pênis ereto e tal. Pênis ereto é engraçadíssimo. Então aí o que acontece? Ele vai dormir, por que será que ele fica sempre com o pênis duro quando está dormindo? Aí vem a curiosidade inútil, que é o seguinte, os músculos do corpo, toda vez que a gente contrai, ele fica duro. O pênis é o contrário, ele fica o dia inteiro contraído, aí quando você vai dormir, ele relaxa e enche de sangue. Aí é o momento que ele pode se restaurar, ver alguma coisa que está para consertar, circular sangue. Então, é um músculo que quando relaxado, ele enche de sangue e fica duro. E quando ele está contraído o dia inteiro. Até porque os homens e os meninos não iriam poder andar, né, de pênis ereto o dia inteiro na rua. Então, ele tem que ficar relaxado o dia inteiro. Aí, quando você dorme, aí ele vai e relaxa. Aí o menino pode ter essa primeira ejaculação, ó, que é a primeira vez que vai sair esperma, sêmen dele, que é chamado semenarca. É isso aí mesmo que você falou. Então, quando sai o sêmen pela primeira vez, é chamada semenarca no menino. Então, tem meninos que tem e tem meninos que não tem. Não é xixi. Ó, a pergunta, é como se ele estivesse xixi na cama? Não, não é. É tipo a contração da próstata dele, que é um órgão que tem lá dentro, vai pegar os espermatozoides do testículo, isso, vai espremer e vai jogar para fora. Aí é involuntário. Pode acontecer com todos os meninos? Não.
Muitos meninos não têm isso, mas alguns têm. Já está virando um homenzinho, entendeu? Aí já acontece isso. Aqui, uma outra imagem também do esquema do Ministério da Saúde, que tem no cartão de vocês, adolescente, que os pais devem ter. E aí o que acontece? Aqui tem o corpo do pênis e mostrando uma coisa que todo mundo pergunta. Ah, aquela pele é chamada prepúcio. Alguns meninos passam por uma cirurgia e aí cortam essa parte. E aí tem só a cabeça já do pinto exposta. O nome da cabeça do pinto se chama glande. É uma parte muito sensível do homem. Tudo isso aqui é tudo natural, todo mundo tem isso aqui. E vocês só nasceram porque teve sexo, senão ninguém estava vivo aqui, tá? Então é interessante a gente aprender de onde que vem para poder vocês começarem a se identificar, saber como que vai gerar filhos e como que essas células se comportam no corpo para poder não acreditar na cegonha e não ser um jovem pai, né? Imagine, tá com 13, 14 anos, grávida. Um pai com 13 anos. O que acontece? Essa pele é chamada prepúcio. O que o prepúcio faz? Ele vai e volta. Ele cobre toda essa parte da cabeça do pênis, que é chamada glande. Então, o que acontece? Quando o menino faz a cirurgia, que se chama circuncisão, ele perde essa pele. Mas, vamos continuar explicando aqui, ó. A menina... agora a gente vai falar da parte da menina. Então, a menina, por exemplo, com a menstruação, é importante ela fazer o quê? Ela anotar a data da primeira menstruação dela e qual os dias que ela menstrua. Por quê? Por que a menina é bom fazer isso? Porque senão ela pode menstruar sem ela saber o dia e aí ela vai ficar com a roupa toda suja na rua. Mas é bom controlar, né? Então, por exemplo, você sabe mais ou menos que é dia 7, ou sei lá, segunda semana do mês, anda a segunda semana do mês todo. Percebeu que é na segunda semana do mês a menstruação, né? Então vai andar com o absorvente toda semana, né? Durante toda a semana. E aí aqui mostrando a data, para marcar quando que inicia e quando que termina, para ter uma noção do mês, né? Que aí tem um controle melhor. Aí continuando, aqui a gente mostrando, lembra que a gente mostrou a parte masculina? Agora mostrando a parte feminina. Por que é importante falar isso para vocês? Porque muita gente acha que o xixi, por exemplo, sai do mesmo lugar onde é a vagina, de onde sai a menstruação. E não é, entendeu? Então são buracos e locais diferentes. Então a gente tem ali em cima, ó, uma parte muito sensível da menina, que é chamada clitóris. A gente tem no homem a glande, lembra? A cabeça do pênis. A menina tem o clitóris. Depois vem a parte da vagina, que é o buraco lá embaixo, né, no meio, e existe um buraquinho em cima que é por onde sai o xixi. Por que é importante falar isso aqui para vocês? Porque as meninas muitas vezes não têm o hábito, assim como os meninos também, de não lavar a mão antes de usar o banheiro e depois. Tem que lavar a mão antes e depois. Porque se você colocar sua mão suja no seu órgão reprodutor, na vagina ou no pênis, a bactéria pode entrar e te dar uma infecção urinária. E as meninas é até pior, porque pode ter uma infecção com corrimento, sair secreção desse buraco maior, porque entrou um fungo ou uma bactéria ali. Então lavar a mão. Ah, não pode lavar? Passa álcool antes para poder pegar o papel, secar, entendeu? Então é importante isso. É importante, tá vendo? Então aqui mostrando os absorventes. Então a gente tem o absorvente interno, que só as mulheres mais velhas vão usar, que são esses que tem o copinho e o tubinho que é colocado dentro da vagina. As meninas novas, igual vocês, não vão utilizar os internos, vão usar só os externos, né, que são os absorventes maiores para colocar na calcinha, né, para poder evitar que esse sangue saia. Como perguntaram, né? Os meninos perguntaram sobre fimose. Então vamos lá, o que é fimose? Fimose é quando aquela pele que a gente viu, ela aperta muito a cabeça do pênis, como se ela estivesse apertando e machucando. Isso é fimose. Aí isso é fimose. Agora, se não for fimose, é o que? Prepúcio. Prepúcio é a pele normal, que deixa a cabeça do pênis sair. Se não deixar, se estrangular, aí é chamada fimose. E o que acontece? Ó, a fimose de grau 1, ó, não deixa nada sair, só sai xixi. Então, às vezes, tem que fazer cirurgia. Muitos meninos, já ainda na maternidade, ou depois, quando tem, né, 2 anos, 3 anos, então, já faz a cirurgia para tirar. Vão esperar, e aí, quando tiverem mais velhos,
vai crescer tudo. Lembra que eu falei? Vai crescer o testículo, vai crescer o pênis, vai crescer também essa pele. Aí essa pele vai expandir e vai sair a cabeça do pênis. Então, é normal. Mas tem gente hoje em dia, né, que já... Aqui mostrando para vocês, ó, fimose grau 2, que ela não sai tudo e aperta a cabeça do pênis. E a parafimose, que ela é tão forte que ela chega a prender a parte de trás do pênis. Então, ela é antes da cabeça do pênis. Então, aqui no caso, tem que fazer cirurgia. Por isso que muitos que são mais novinhos fazem. Isso daqui é uma outra dúvida que vocês têm muito quando a gente fala de uma glândula. Lembra que eu falei de glândula que produz sebo no corpo? Alguns meninos vão ter essas glândulas mais aparentes à cabeça do pênis na parte de trás. É um monte de bolinha que lembra até morango, mas isso é uma glândula. Então, por que é importante mostrar isso aqui? Porque muitos meninos ficam achando que isso daqui é doença. E isso não é uma doença. Entendeu? Isso daqui é normal. Bom, a maioria dos meninos tem essa bolinha. Em maior quantidade ou em menor quantidade. Ou mais baixinha ou mais altinha. Então depende de... Agora, quando que começa a crescer isso, gente? Na puberdade. O que é a puberdade? É esse momento de transição. Onde deixa de ser criança e passa a ser adolescente para virar adulto. Glândula de Tyson. Então, tá dentro do esperado. Então vamos lá, ó. Tamanho. Isso daqui também é uma coisa que vocês sempre perguntam. Tamanho do pênis, né? Os meninos querem saber. Então, para a idade de vocês, 10, 11 anos, é normal que o pênis cheio de sangue, ereto, duro, ele tenha 6,4, 6,3 centímetros. Então, não espere que, eu tenho pinto pequeno, tenho grande. Isso é normal e vocês estão na fase de crescimento. Então, isso vai acontecer. Tem que esperar. Quando tiver com 18 anos, é que vai estar mais ou menos do tamanho que vai ser quando tiver adulto, tá? Então, é uma curiosidade também. Uma outra coisa que sempre perguntam, os formatos, né? Então, por exemplo, muita gente fica apavorada. O meu pinto, ele é curvo para um lado. É normal? É normal. Entendeu? O meu pinto, ele é igual um cogumelo. É normal? É. Ele é mais gordinho no meio. É normal? É. Lembra que eu falei para vocês? Conforme a gente também tem cabelos diferentes, cor da pele diferente, rosto diferente, a gente vai ter também órgãos sexuais diferentes. Entendeu? Então, isso é tranquilo. Higiene. Por que é importante falar? Já falei, lavar a mão antes e depois. E uma outra coisa também que as meninas têm que aprender. Não pode lavar a parte interior do órgão sexual. Então, por exemplo, menina que quer colocar chuveirinho para lavar dentro da vagina. Não pode. Quer colocar sabonete lá dentro. Não pode. Por quê? Você pode desequilibrar a microbiota do seu corpo. Ou seja, você vai crescer bactéria lá dentro. Aí eu estou mostrando o seguinte, se pegar esse sabonete aqui, que passa no corpo todo, e você colocar para crescer bactéria no laboratório, vai aparecer um monte. Então, deixa um sabonete reservado para a parte íntima. Sabe o que é melhor? Usar sabonete líquido na parte íntima. E não lavar a parte interna, porque ali dentro tem bactérias que são próprias da vagina. Se você desequilibrar, crescer um fungo, alguma coisa, vai ter uma infecção, vai ter um corrimento. As glândulas, tanto na menina quanto no menino, a gente vai ver o quê? Crescimento de pelos. Então ali tem glândula sudorípara e glândula também de gordura, que é a que produz sebo. Existe uma bactéria que ela se alimenta desse sebo. Então é importante a gente fazer o quê com os pelos? Sempre deixar limpo, não pode raspar. Quem tem muito pelo, é bom o quê? Aparar. Se você raspar, você está tirando a proteção do seu corpo. Então, ao invés da bactéria, aí vai ser cheio de bolinha, vai aparecer um monte de coisa. Então, no corpo, ele é uma proteção. Existem opções de você diminuir esse pelo e deixar ele o menor possível. Ou utilizar alguns cremes que eles vão fazer o pelo cair, mas não raspar com lâmina para poder machucar a pele. Então, uma boa pergunta. A parte de baixo tem que ser aparada, porque é proteção. Vamos lá. Aparar é o quê? É cortar. É você pegar um pente, a tesoura ou uma máquina com um pente alto, né? Um pente bem alto. O que é pente alto? É quando você tem aquele pente que não encosta na pele. E deixar o pelo assim, ó, bem rente. Aí o que acontece? A bactéria vai ter lugar para crescer. Então vamos imaginar, ó, presta atenção. Você entrou em contato com que você não lavou a mão. E você não tem pelo naquela área e está produzindo muito sebo ali já.
que a bactéria adora. Aí você foi lá com a mão suja, não tem pelo para a bactéria crescer. Ela vai crescer onde? Dentro do seu órgão genital, na uretra. Então, o que a gente tem que fazer? Lavar a mão antes e ter pelo para proteger, porque o pelo, ele vai crescer a nossa microbiota. O que é microbiota? São as bactérias boas do nosso corpo. Se você raspar tudo, por exemplo, ninguém anda de cabeça raspada, entendeu? Ninguém vai fazer isso, porque você vai tirar a proteção da sua cabeça. Aí você está tirando a proteção do seu órgão genital. Então tem que tirar pouco. Então vamos lá, higiene, gente, tem que fazer o quê? Existe essa pedra aqui, ó, que a mãe e o pai de vocês devem conhecer, chamada pedra úmida. Ela custa menos de R$20, vende na farmácia, você pode passar lá embaixo do braço, que ela mata essa bactéria que produz CC. Uma outra coisa muito boa também é esse pó séptico aqui, ó. Esse pó séptico, o pessoal reclama desse cheiro desse daqui, mas tem um que é bem mentolado, tem outro que é bem docinho, tem outro que tem um cheiro de perfume. É só escolher um que você gosta. Então, como a professora falou, é bom pro pé, é bom pro chulé e é bom para as axilas, entendeu? Então, aqui lembrando, ó, as dicas de saúde que a cartilha traz. Sempre evitar contato com fumo, evitar contato com químicos. Tem muita gente que fica passando muito esmalte, muita coisa, tomar cuidado. Fazer exercício físico, ter alimentação equilibrada. Agora a gente vai fazer o segundo teste, que aí a Milena vai distribuir.